Olá, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Amém? Olha só aí, ó, retomando é, mais um capítulo aí do livro de Apocalipse. Olha, e assim, às medidas que as dúvidas forem aparecendo, eu prometo para vocês que eu vou gravar um vídeo para resolver, para sanar as dúvidas de vocês. Porque aqui começa, assim, das últimas duas aulas, provavelmente apareceram várias dúvidas, tá? E nessa aqui, com certeza, vai aparecer mais dúvidas ainda, tá? Mas eu vou ter o maior prazer de resolver, mostrar para vocês, né? Exatamente, sanar todas as dúvidas de vocês. Eu acho que através de vídeos é muito melhor do que sanar a dúvida através de um comentário lá no YouTube, tá bom? Mas por favor, o seu comentário é muito importante. Você deixa o seu comentário lá, eu vou ler e eu vou responder com o maior prazer. Amém? Vamos seguir aí? Apocalipse 7. E aqui é um tema polêmico, hein? Olha só. E depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Irmãos, vamos fazer uma parada aqui. Primeiro, essa questão dos anjos segurarem os quatro ventos da terra, nós vamos ver lá na frente, tá? Não para esse capítulo, é, parte da interpretação disso, tá bom? Ok? Vamos ver lá na frente. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão de 144 mil. O que acontece? Existem algumas seitas e algumas religiões que falam o seguinte, que os 144 mil são os salvos, que somente 144 mil serão salvos. Mentira, mentira, mentira. Não é, tá? Quem são esses selados, esses 144 mil selados? Os 144 mil selados são 144 mil homens, ok? Ou pessoas, ok? Pode ser mulher também, mas são 144 mil servos, ok? Que pertencem às tribos, às 12 tribos, mas calma, algumas tribos de Israel, tá? Não é das 12 tribos, não. Aqui fala de todas as tribos dos filhos de Israel, mas não são as 12. Nós vamos ver lá porque não são as 12, tá? Uma coisa importante: isso não é remetente à salvação. O selo do Deus vivo aqui é nada mais nada menos que são 144 pessoas que viveram, 144 mil, perdão, pessoas que viveram durante todo o período histórico, tá? Provavelmente o período histórico antes de Cristo e provavelmente contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, ok? Que, é, que eles compartilharam da revelação e eles foram as pessoas que testificaram a respeito do Messias, que o Jesus Cristo era o Messias que viria, ok? E falaram a respeito do Messias, foram aquelas pessoas que foram os primeiros propagadores, ok? Que foram os propagadores históricos, ok? Das profecias messiânicas, tá? São 144 mil pessoas seladas. Isaac, por que só 144 mil nesse período? Porque até esse período, provavelmente, ou Jesus ainda não tinha nascido, ok? Ou ele ainda era uma criança, ainda estava lá naquele período de latência entre o nascimento e na fase adulta, ok? Mas eles foram as pessoas abençoadas por Deus e foram os detentores da palavra sem deturpação por parte dos fariseus, dos saduceus. Para a gente entrar nisso, irmãos, a gente teria que pegar e fazer um estudo histórico a respeito disso. Mas, meu, irmãos, isso aí vai demorar demais para fazer. Só para vocês terem uma noção, um estudo desse é pelo menos um ano e meio, dois, no mínimo, para a gente poder chegar lá.
ok? Mas seria uma das interpretações para os 144 mil. Agora vamos ver por que não das 12 tribos de Israel, e sim dos filhos de Israel, ok? Bíblia tem que ler palavra por palavra e não ler de forma corrida, amém? Vamos lá? Vamos ver? Olha só, da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Vamos ver um negócio? Judá está vindo na frente de Ruben. Por que Judá está vindo na frente de Ruben? Ruben, na cronologia dos nascimentos dos filhos de Jacó, Ruben vem primeiro. Amém? Ele vem em primeiro lugar. Então, tecnicamente falando, Ruben tinha que vir em primeiro lugar. E por que Ruben está vindo em segundo lugar e Judá está vindo em primeiro lugar? Porque daqui a pouco, nós vamos falar a importância disso daqui. Tá? Agora vamos seguir. Olha só. Gad, 12 mil. 5, 6. Da tribo de Aser, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Opa! Olha só. Tribo de Levi. Na contagem da divisão da terra, a tribo de Levi não era contada. E aqui ela está sendo contada. Vamos entender isso. Vamos lá. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José. Opa, não tinha tribo de José na Bíblia. Por que aqui fala da tribo de José? E por que na Bíblia lá não tinha a tribo de José? Porque quando José, ele pegou, a divisão da terra não foi para José. Foi para os dois filhos dele, Manassés e Efraim. E por que a gente tem aqui José? Tá? E não cita, e falta um filho aqui. Mas vamos lá. Vamos seguir aí que nós vamos entender lá na frente, amém? Da tribo de Benjamim, 12 mil. Ponto. Aqui são 144 mil, amém? Então olha só. Por que a gente fala... Aqui estão faltando duas tribos, amém? Estão faltando duas tribos. Está faltando a tribo de Dan, ok? A tribo de Dan está faltando, certo? E a tribo de Efraim está faltando. Está faltando duas tribos aqui. Pode ver que não tem Efraim e não tem a tribo de Dan. E tem a tribo de José. Por quê, irmãos? Por causa do seguinte. A tribo de Dan e a tribo de Efraim foram duas tribos extremamente idólatras. Foi por conta delas que a idolatria em Israel ela disseminou mais do que coronavírus no mundo. Pra vocês terem uma noção. Foram duas tribos extremamente idólatras. Por isso que eles não são contados aqui. São pessoas, foram tribos que desprezaram a palavra de Deus. Literalmente desprezaram a palavra de Deus. E a gente tem que ver uma outra questão aqui importante também. Aqui são 12 mil de cada tribo que foram os mantenedores da palavra de Deus até a graça de Deus ser manifesta em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ponto. É isso. Uma outra questão importante aqui. Por que a tribo de Levi é contada aqui? A tribo de Levi não era contada entre as tribos de Israel. Por exemplo, na divisão da terra. Ok? Quando Deus mandou dividir a terra, a tribo de Levi era a única que não tinha herança da terra nenhuma. Ela era uma tribo que ela era para uso assim, de trabalho e serventia exclusiva no templo, ok? Para fins sacerdotais. O que acontece aqui? Uma coisa interessante. Por que ela é contada nesses 144 mil? Porque a partir do momento que a graça de Deus ela é manifesta, esses detentores aqui do sacerdócio da tribo de Levi, esse sacerdócio começa a ser diluído entre as outras tribos, ok? Ele começa a ser acessível a todas as outras tribos, não necessitando mais da tribo de Levi, ok? Então, também na tribo de Levi haviam detentores do evangelho, da palavra pura
de Deus, sem deturpação, sem mexer em nada. E aqui eles foram contados também como 144 mil. Uma coisa importante é que esse capítulo é dividido em duas partes, ok? A primeira parte é dos 144 mil selados, ok? Que são aqueles 144 mil detentores da palavra de Deus no tempo, ok? Até se manifesta a graça de Deus, através de Jesus Cristo, amém? E depois, aqui, a partir do verso 9, a gente tem uma outra visão. Já vamos ver assim, olha só como começa, como começa essa visão. Ah, deixa eu falar uma coisa importante que eu esqueci, muito importante, vai no milhão. Por que Judá vem primeiro nessa sequência? Judá é a tribo mais importante, que é onde? É a tribo do Senhor Jesus. Aonde o Senhor Jesus nasceu foi na tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Começou aí. Agora, uma coisa muito interessante. Essa sequência das tribos, elas não estão aí por um acaso. Ah, mas resolveram montar desta forma. Não, não tem montagem desta forma. As tribos estão nessa sequência, ok? Por uma certa importância. Se depois você pegar o mapa das tribos, ok? E fizer um traçado entre todas as tribos, ok? Da divisão da terra, lá no Antigo Testamento. Pegar lá a divisão da terra, tem lá a divisão da terra, certo? Tem lá Simeão, Judá, Ruben e por aí vai. Aí tem lá as divisões das terras lá. Na terra onde cada tribo ia ficar. Amém? Com exceção da tribo de Levi, tá? Se você pegar essa sequência, Judá, etc, etc, vem vindo, e fizer um desenho, um traçado no mapa, vocês vão ver que o caminho que Jesus fez na época do ministério dele começa lá na tribo de Judá e vai terminar em Jerusalém, que era território da tribo de Benjamim. E também para quê? Para testificar, olha, vocês das tribos, vocês guardaram a palavra de Deus, que haveria um Messias, a testificação está caminhando aqui, eu estou mostrando aqui o cumprimento de tudo que vocês guardaram durante todo esse tempo, ok? Estou aqui para mostrar, eu sou o cumprimento de todo o tempo que foi guardado da palavra. E ele fez o caminho. Irmãos, se você colocar no mapa, se traçar um risco, você vai ver que termina aí. Começa em Judá, todo o caminho termina em Jerusalém. E o mais incrível é que o território de Dan, Jesus não foi. É muito louco, é muito legal mesmo. Tá? Muito legal mesmo. Vamos seguir aí? Depois dessas coisas, uma coisa importante sobre o 144, que eu esqueci também, desculpa. Não são classes privilegiadas porque tem salvação, tá? Não é uma classe A, é uma casta que eles são salvos porque eles são 144 mil selados. Não, muito pelo contrário. Eles são selados porque eles foram pessoas que seguiram a palavra de Deus, que eles conservaram a palavra de Deus sem alteração, ok? Durante todo o período histórico. Tá? E nós vamos ver lá na frente uma característica deles, que todo mundo fala as coisas, fala um monte, às vezes fala até bobagem, mas não é bem assim. Mas calma, nós vamos chegar lá, nós só vamos ver isso aí lá no capítulo 14. Mas segura a onda aí, não precisa seguir nesse capítulo aqui. Vamos lá. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a todos os anjos ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono com seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo.
e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia às fontes de águas vivas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, isso aqui é importante, tá? Isso aqui remete a algumas. Aqui o texto ele é muito claro. Aqueles que vieram da grande tribulação, tá? Esse texto aqui ele abre uma série de. Nessa parte do texto, ele abre uma série de preceitos para doutrinas, tá? Inclusive existem doutrinas baseadas nesse texto, doutrinas inclusive escatológicas baseadas nesse texto. Eu não vou entrar nelas. E é assim, ó, aqui eu só digo uma coisa para vocês, que sem entrar em polêmica, tá, de doutrina nem nada, aqui nós temos uma divisão muito clara, 144 mil das tribos de Israel que foram detentoras da palavra de Deus e foram seladas por Deus, ok? Para quê? Para garantir que aquilo que foi falado desde os tempos antigos até a graça, até o cumprimento da graça, fosse mantido o mais puro, santo e correto possível, sem nenhum adereço, sem nenhum comentário, sem nenhuma deturpação. A partir dessa, depois que a gente termina os 144 mil, a gente vê uma outra grande multidão, que é uma quantidade muito maior de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e que vêm da grande tribulação. Agora sim, se você me perguntar, Isaac, a grande tribulação, nós vamos passar pela grande tribulação? Calma, nós vamos ver lá na frente, tá? Por hora, é uma pergunta que eu vou deixar aqui em off para você, mas nós vamos ver lá na frente que existem algumas situações, tá? Seguindo a sequência do livro de Apocalipse, que são muito importantes para a gente entender, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja extremamente abençoado e que você tenha um excelente dia, amém? E que você possa conservar a palavra de Deus na sua vida, assim como esses homens históricos que conservaram a palavra na vida deles. Amém? Deus abençoe a sua vida.